Não falei? Não? Então vamos pegar aqui. Quando eu tenho... Eu acho que foi bem no finalzinho da aula. Foi bem no finalzinho da aula. Foi embora mais cedo. Então olha só. O juiz, ele está aqui discutindo a relação jurídica, né? Ele está discutindo uma situação que está toda no papel, ela está toda sendo trazida para o juiz ali. Existe uma relação no mundo dos fatos entre autor e réu. Nessa relação no mundo dos fatos, o bem está em poder do réu. E o juiz está aqui julgando o processo. Quando ele proferir a sentença, ele vai dizer quem tem razão, se é o autor ou se é o réu, não é isso? Na verdade, ele vai dizer se o autor tem ou não razão. Ele não diz quem tem razão é o autor ou o réu. Ele julga procedente ou improcedente do autor. Agora, vamos supor, normalmente quando eu falo isso, a antecipação dos efeitos da tutela pode ser concedida na sentença. Sempre eu tenho um grupo de alunos que diz assim, mas aí já não interessa mais. E aí é que eu chamo a atenção para o seguinte, quando você... Vamos pegar uma situação até que hoje em dia não é nem regra, que é o juiz proferir sentença na audiência. O juiz resolve sentenciar na audiência. Você está discutindo de quem é o computador. Por acaso o mandado de intimação que convoca as partes para irem para a audiência diz lá, leve o bem objeto do litígio? Porque se ao final da decisão a parte... Não, isso é objeto do processo de execução. Não é? Quando você fala em processo de conhecimento, você fala em levar fatos ao conhecimento do Estado juiz para que seja reconhecido o seu direito. É só isso. O direito é reconhecido num papel. Então vai ter um papel aqui dizendo que o autor tem razão. E dizendo que o réu tem que entregar o bem para o autor. Depois que essa sentença é publicada, começa a correr um prazo de 15 dias para quê? Para recorrer. Se o réu não gostou da decisão, ele apela para o TJ ou para o TRF. E aí pronto. Essa apelação aqui, via de regra, ela é recebida no efeito suspensivo. Então essa decisão aqui está suspensa. Ela existe no mundo jurídico, mas ela não produz efeitos. Com a simples, não com a interposição, mas com o recebimento, quando o juiz recebe, é o juiz de primeiro grau que recebe o recurso. Aí ele colhe as contrarrazões e manda para o tribunal. Então quando ele recebe, ele diz, recebo a apelação no duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Então, repara, o autor ganhou, mas ele ainda não levou. Ele não pode executar. Agora, se nessa sentença o juiz diz assim, reconheço o direito de A e antecipo os efeitos da tutela, ou ele tinha concedido lá atrás e confirma a antecipação, o bem sai do réu, do poder do réu, vem para as mãos do autor, no mundo dos fatos. Então, no mundo dos fatos, o bem já está com o autor. Quando esse réu interpõe o recurso de apelação, essa apelação não tem mais efeito suspensivo. Está lá no 520, como exceção. Diz lá, a apelação será recebida no duplo efeito. Será recebida somente no efeito devolutivo quando? Aí tem uma série de hipóteses lá, uma delas, quando o juiz confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, tá? E aqui tem um negócio interessante para quem quer advogar aí, que eu sempre chamo a atenção, as pessoas não dão muita importância. O requisito mais difícil da gente demonstrar é esse aqui, não é? Porque aqui a gente está falando de uma situação em que o juiz, só de receber a inicial, com as provas que já foram produzidas, ele já está quase convencido. Aliás, ele está convencido, né? Convença o juiz da verossimilhança da alegação. É uma situação muito forte, probatória, muito forte nos autos. Então, isso aqui é muito difícil, às vezes, de você conseguir no início do procedimento. Mas vocês já pararam para pensar que depois da audiência de instrução, toda a prova que teria que ter sido produzida já foi produzida? A prova não já é suficiente para gerar o convencimento do juiz? Depois da fase instrutória, o juiz não vai sentenciar? O que vocês acham dessa ideia? Após a instrução, pedir antecipação dos efeitos da tutela, que o juiz conceda na sentença. Desde que você demonstre perigo in mora ou o outro requisito e a reversibilidade. Vocês já mataram isso daqui, tá? Então, deem atenção para a sentença. A sentença é um momento importante para a questão da antecipação dos efeitos da tutela. Que na prática a gente só vê liminar. Liminar, 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 liminar. E outra coisa, às vezes o juiz indefere a liminar porque entende que não há perigo in mora. Mas esse perigo in mora não pode surgir no curso do processo? Pode. Você pode refazer o pedido? Pode refazer o pedido. Petição simples.
tá? Então, a ideia do parágrafo 4º, né? Ela pode ser revogada, modificada, pode ser concedida, tá? O revogada, vamos pensar uma hipótese aí que o juiz vai revogar. Você apresentou prova, documentos lá, o juiz se convenceu. De repente, quando o réu contesta, ele mostra, ó, depois desse contrato foi firmado um outro aqui que alterou a situação. Aí o juiz, ah não, peraí, então vou revogar a antecipação, tá? Mantém a situação do jeito que estava. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º é... Esse aí vocês têm que... Daquilo que a gente conversou sobre a denominação, antecipação dos efeitos da tutela e os errados, né? Tutela antecipada e antecipação de tutela, dá uma lida no parágrafo 5º. Concedida ou não, né? A tutela... Concedida a antecipação de tutela, o processo prosseguirá até final do julgamento. Se existisse concessão de antecipação de tutela, o que seria o final do julgamento? A tutela não já é o julgamento? Então esse parágrafo está querendo dizer o quê? Concedida a antecipação dos efeitos da tutela, o processo prossegue até final do julgamento. É isso aqui, ó. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela, invertida a situação no mundo dos fatos, o processo precisa ainda ser julgado no mundo jurídico, tá? Esse artigo é mais para leigo do que para quem litiga mesmo, para advogado e juiz. Porque se coloca na posição do leigo, eu quero discutir com ele o computador. O cara chega contrata o advogado entra com a petição, pede uma liminar para antecipar os efeitos da tutela. O juiz manda entregar o computador. O advogado liga 5 dias depois para o cliente, vem aqui no escritório buscar o computador. O que o cliente acha? Ganhou o processo e acabou. Percebe? Então, na verdade, é para dizer, olha, o fato de você se apoderar do bem da vida não significa que o processo acabou, não significa que você ganhou, tá? A princípio, a gente pode pensar uma coisa. Se eu alego e não provo o que eu estou alegando, qual é a consequência processual? É o juiz julgar improcedente o meu pedido, não é? Por falta de prova. Coisa julgada material, sentença definitiva, enfrenta o mérito. Se eu alego, não provo e o réu reconhece, será que o juiz é obrigado a julgar procedente o pedido? Isso é uma questão interessante para a gente refletir. Pô, não tem prova, só porque o camarada está reconhecendo, você está reconhecendo aquele pedido, porque isso afeta outras coisas. Eu poderia, então, se fosse assim, usar o processo, quer ver, para driblar o fisco. Eu quero doar uma coisa para ele, mas não quero pagar o imposto. Tem imposto, não tem? Caro. Aí eu pego e falo para ele entrar com o processo pedindo o bem, chego lá e eu reconheço a procedência. Ele não produz prova nenhuma dizendo que o bem é dele. Aí o juiz vai e diz assim, ah não, o bem é dele já que ele reconheceu. E aí eu driblei o fisco. Eu fiz uma doação sem ser doação, com a sentença eu acabei de gerar propriedade para ele. Percebe? Dá para gerar uma dúvida, né? Com essa questão de se o juiz é obrigado a julgar procedente só em razão do reconhecimento, em razão de uma confissão, em razão... Tá? Não tem resposta, isso é para a gente pensar. Tá bom? Parágrafo 7º. Esse parágrafo 7º é importante. Vocês se lembram que eu disse para vocês no início dessa aula, da aula passada, né, no início desse tema, que essa matéria gerava muita confusão, até entre juízes, advogados, membros do Ministério Público? Se lembram disso? Gerava tanta confusão e ainda gera que o legislador precisou colocar esse parágrafo 7º aí, ó. Esse parágrafo 7º diz o seguinte: se o autor pedir errado, desde que os requisitos estejam presentes, o juiz pode conceder a medida certa.